Pessoal, então boa noite. Vamos iniciar a nossa aula do dia 26/8. Eu inicio fazendo pergunta para vocês. Desenvolver esse diagrama que eu enviei, que a gente ficou pendente da aula passada, vocês conseguiram fazer nesses 30 minutos? Todo não. Todo não? Não. Por tempo ou por dificuldade? Por dificuldade. Então tá bom. É isso que a gente vai sanar agora. Professor, É eu porque- só não sabia aonde é que porque- passava no circuito 4, 5, 6 ou 7. Entendi. Aí eu te perguntei no WhatsApp, só que não respondeu. Eu fiquei na dúvida que eu fui lá, não fiz não. Tá. Eu fiquei sem entender isso também, professor. Essa foi a dúvida. É porque aqui, né, nós temos um eletroduto, né? Vocês entenderam que cada traço desse aqui é um eletroduto. Sim. Então, no meu quadro de distribuição, né, eu tenho meu quadro de distribuição aqui, vai sair o circuito número 1, o circuito 2, o circuito 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu acho que eu não sei se eu falei na aula anterior, né, que todos seriam monofásicos, 127 volts, né? Então todos estão compostos de neutro, terra e fase. Identifiquei cada número desse, né, representa o circuito que deverá chegar nesse ponto elétrico para ser energizado. Então, o que a gente, né, a distribuição de cabos, como que a gente faz? O único caminho de rota que foi proporcionado para vocês foi esse que eu estou marcando aqui em destaque, né, que era esse trajeto vindo do quadro de distribuição até essa lâmpada. Dessa lâmpada passaria para esta outra e desta para essa. Então, o circuito 4, 5, 6 e 7, que fazem parte dessa outra sala de aula aqui, olha, né? O 6 está aqui, o 4, o circuito 5, o circuito 7. O único caminho que nós teríamos, né, para chegar para aquele cômodo era passando por aqui, porque era o único eletroduto existente, tá? Era a única rota existente. Então, o que eu fiz? Né? Eu fiz a mão e escaneei para vocês, para a gente ser mais rápido, né? Em vez de eu fazer na hora no CAD. Eu lancei os circuitos que estavam aqui pendentes, porque eu tenho que identificar para quem for fazer a montagem de onde está vindo o circuito. Então está vindo aqui os 7 circuitos, cada circuito composto por fase, neutro e terra. Então estão 7 circuitos aqui. Depois disso eu identifiquei, olha, para onde tem que ir o circuito 1? O circuito 1 ele tem que chegar nessa tomada apenas. E tem que chegar o circuito 2 para essa tomada, para essa e para essa. E o circuito 1 também tem que vir para cá. Então, quando esses cabos, né, o circuito 1 e 2 chegou nessa caixa de passagem, né, que é essa lâmpada, eu estou derivando para cá o circuito 1, o circuito 2 e vou fazer a distribuição por dentro aqui da parede. Então, eu escaneei, não ficou tão legal, os eletrodutos não ficou aparecendo. Então, tem essa rede de eletroduto embutido. Mandei circuito 2 para essa tomada e mandei circuito 2 para essa. Olha, eu identifiquei com os cabos. E mandei circuito 2 e o número 1, né, o 1 chegou aqui, deriva para essa outra tomada para cá, olha, para esse outro ponto de tomada. Então, o circuito 1 e 2 eu redistribuí eles para cá. Desci com a fase do circuito 3 para o interruptor, né? Tem um interruptor aqui, eu desci para cá para o interruptor. Sai um retorno, tá vendo? Ó? Esse retorno A, ele tem que chegar nessa lâmpada e ele aqui de novo, que ele tem que chegar nessa. Tem que ir o neutro do circuito 3 para essa lâmpada e tem que ir o terra do circuito 3 para essa lâmpada. Então, eu lancei, né? Eu tive que lançar
esses 3 cabos representando o circuito 3. Então foi o retorno, foi o terra e foi o neutro. O restante dos cabos, né, se a gente for observar, o circuito 1 e 2 pertencem à sala, a este cômodo. Né? O 1, 2 e 3 ficou para este cômodo. Só que o único trajeto que nós tínhamos feito para o lançamento dos demais cabos era esse caminho, este caminho. Então todos os circuitos 4, 5, 6 e 7 passaram por aqui, juntamente com os cabos que tem que vir ligar essa lâmpada. Então eu trouxe os cabos para cá, circuitos 4, 5, 6 e 7. Aí para o circuito 4, eles chegando nessa caixa de passagem, o que eu já fiz? Eu derivei para cá. Aqui tem um eletroduto embutido na parede. E lancei cabo dessa tomada, né? Chegou aqui, fiz aquele jump que a gente viu ontem, lancei para cá e daqui para cá. Só que o circuito 4 também ele tá ligado aqui, olha. Então eu tive que lançar o circuito 4 nessa outra rota. Então nesse ponto eu tive que fazer uma emenda de cabo e lancei circuito 4 para cá e circuito 4 para cá. O circuito 4 então ele desce, né, para essa tomada, para esse ponto de tomada, e ele continua aqui, olha, nesse trecho. Ele desce para fazer a alimentação dessa tomada que está próximo ao meu interruptor. Nesse trecho, né, que é o eletroduto que nós temos comunicando aqui entre eles, tem que sair quem? Tem que descer quem? A fase do circuito 7 retorno, porque meu circuito de iluminação é 7 com retorno B. 7 com retorno B. Então aqui, olha, novamente apareceu, olha, retorno B, a fase terra e neutro do circuito 7, porque eu tenho que alimentar aqui com terra, neutro e o meu retorno. E a fase está passando para chegar aqui no interruptor. Passando para chegar no interruptor. O circuito 5, né, é esse ponto de tomada. Então eu lancei aqui o circuito 5, fase neutra e terra, para o circuito 5. E ficou pendente o circuito 6. Quem é meu circuito 6? Meu circuito 6 são essas duas tomadas. Então eu vim com o circuito 6 e desci, né, para esse ponto de tomada média. Aí aqui na parede, olha, eu acho que eu não tinha representado o eletroduto nesse trecho. Eu lancei os outros condutores para as tomadas do circuito 6. Eu coloco assim. Coloquei, né? Uhum. E é isso. Qual que é a maior dificuldade? Assim, porque talvez seja a primeira vez que muitos estão fazendo, né? Mas qual é a dificuldade? Como é que tá essa questão de enxergar? Foi essa. Oi? Tirando isso, tá tranquilo. É o 4, 5, 6 e 7. Só esse. Porque eu achei que passava por fora, pela imagem que você mostrou ontem, sabe? Entendi. Que ficou com a visão de que passava por fora e a gente ficou sem saber onde que ligava. Tá. Então tá. Alguém já estudou essa disciplina? Não. Não? Eu já um pouco no Senai. Tá. Só um pouquinho. Mas pouco mesmo. Ok. Eu vou abordar com vocês agora a questão dos interruptores, né? Série paralelo, e também entra um pouco de simbologias. E a gente vai conversando e repetindo talvez mais exercícios com relação ao desenho, tá bom? Uhum. Mas pelo que eu estou observando, acho que vocês já começaram a aprender a questão da elaboração do diagrama unifilar. Eu acho que vocês já estão bem, pelo menos vocês dois que estão me respondendo, alguns alunos que já me fizeram algumas perguntas, tá bem, parece que estão conscientes do que estão fazendo. Os demais, caso estejam com dúvida, me fala para a gente poder passar mais exercícios, tá? Para a gente poder passar mais atividades de fixação. Beleza. Eu só vou abrir aqui o...
slide vai abrindo. Pessoal, interruptores paralelos ou three-way, tá? São dois nomes que a gente dá para esses interruptores. Dentro de uma instalação elétrica predial, quando você tem a condição de ter que ligar o mesmo ponto de iluminação ou vários pontos de iluminação de comandos diferentes, eu vou ter que usar um interruptor three-way, tá? Ou paralelo. Então, como que funciona o circuito, né, de um interruptor three-way? Vocês vão observar, né, nesse diagrama aqui trifilar que eu tenho 1, 2, 3 pontos de contato. E o outro ponto, né, de interruptor é necessário ter 1, 2 e 3 pontos. Então, quando você vai numa loja de material elétrico para comprar um interruptor, né, um interruptor three-way, você vai observar que você tem que falar que você precisa de um interruptor three-way ou interruptor paralelo por causa da configuração de ligação desses contatos, desses burners, né, desses burners aqui. Depois eu vou abrir a internet aqui e a gente olha uma imagem. Então, dois pontos distintos. Então a gente vai observar, olha, que no momento que eu apertar essa mãozinha aqui, eu vou colocar a condição da corrente elétrica circulando aqui e ligando a lâmpada. Olha, ligando a lâmpada. Eu vou conseguir ligar e desligar no mesmo ponto. Mas se eu quiser, né, o three-way ele é muito utilizado em escada, né? Eu acabei de subir a escada, né? Vamos pensar aqui. Estou embaixo, né, e querendo subir ao próximo andar utilizando uma escada. Então na parte de baixo eu tenho um interruptor three-way. Eu aciono, aí a iluminação da minha escada acende. Ao chegar lá em cima, eu apago. Quero descer, eu acendo, chego embaixo, apago. Eu quero colocar um interruptor desse no meu quarto. Eu entro no meu quarto, acendo a lâmpada. Próximo da minha cama, eu tenho outro interruptor three-way para apagar. Fiquei com medo, né? Tive um pesadelo, fiquei com medo da noite. Está lá o interruptor perto da minha cama, eu acendo novamente a lâmpada. Fazendo uma piada. Aí, novamente, saí do quarto, apaguei. Então, o three-way é utilizado para isso, tá bom? O three-way é utilizado para essa condição. Eu vou abrir aqui o Google só para mostrar a imagem. Exemplo clássico aqui da escada, né? Até abrir ele aqui. Então, vamos ver o Professor, Oi? depois tem como você voltar no negócio, no circuito aí, só pra Tem. eu tirar um print pra Tá. conferir? Pode tirar. Tá bom. Pode ser depois, tá Pode ser bom? depois? Ok. Então, olha só, se a gente for pensar no esquema funcional, olha o que nós temos. Olha, a fase, lembra que eu comentei que tem três pontos de contato, né, três burners aqui? Então, o condutor fase, ele vai vir para um dos interruptores three-way, tá? Um deles vem para cá. Então, o condutor fase, no caso, escolheu ficar no interruptor de baixo, mas poderia ser aqui em cima. Vão sair dois condutores de retorno e conectar na extremidade, nos burners de extremidade do interruptor número 2. E esse burner do meio, tá vendo que só está conectado o neutro na lâmpada? Vai sair o outro condutor e conectar aqui na lâmpada, tá? Então isso é um interruptor three-way.
outro esquema aqui, né? Então, olha só, fase, uma fase conectou no border do meio, sai um retorno para o outro interruptor B e sai um outro retorno para o outro interruptor. E aqui eu tenho um retorno para a lâmpada. Então vocês vão observar que a gente tem, ó, three-way, né? Porque são 3 retornos, tá? Eu tenho 3 retornos. E eu só consigo fazer esse tipo de ligação quando eu compro um interruptor específico para isso e para essa condição. Eu poderia ligar outras lâmpadas aqui? Poderia, né? Se eu quero, por exemplo, olha, eu quero mais uma lâmpada. Eu vou jampear o condutor neutro para a lâmpada e vou jampear daqui o retorno para outra lâmpada. Tá? Então eu consigo colocar 10 lâmpadas acendendo ao mesmo tempo e sendo comandadas por 2 pontos distintos. No diagrama unifilar, né? Então se a gente fosse fazer um diagrama unifilar representando esse circuito, então eu vou imaginar que vou fazer nesse circuito aqui, tá? Então vamos imaginar que eu quero transformar essas 2 lâmpadas sendo acionadas por um interruptor three-way. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar é a simbologia, né? Qual que é a simbologia do interruptor three-way? O interruptor three-way, ele tem a metade da circunferência, né, do interruptor é achurado, tá? Tem uma achura aqui. Então tá aqui, metade dele é achurado. Lembra que são 2 interruptores, né? Então eu preciso de colocar um outro interruptor, vou colocar um outro interruptor em algum outro ponto dessa sala. Vou colocar aqui. Então coloquei o outro interruptor. Eu preciso de chegar aqui, olha, com um eletroduto nele, tá? Então tem que lançar um eletroduto. Então eu vou lançar um eletroduto para cá. Lançar um eletroduto aqui. Então, se nós voltarmos lá na figura da internet, uma fase tem que vir para um deles. Então, uma fase tem que vir para cá. Então, qual fase que eu vou mandar para cá? Né? Eu vou mandar para esse interruptor, mas poderia ser para esse aqui. Então, vou dar um copy aqui. Eu tenho que mandar uma fase para cá. E o retorno? O retorno, tá? São 2 cabos agora. A gente não tem, eu vou mostrar até aqui na simbologia, né? Olha, indicação de retorno de three-way ou four-way. Então aqueles 2 cabos que estão saindo e ligando em um outro interruptor, então os 2 retornos que tem que sair daqui e ligar no outro retorno, né, no outro interruptor, eles vão sair juntos daqui. Então eu tenho que fazer essa representação. Só reduzir um pouco essa escala aqui. Aqui está saindo um retorno que eu vou chamar de A
chamar de A', tá? A'. E aqui eu vou apagar esse cara aqui. Então esses dois cabos, né, estão saindo daqui e tem que chegar aonde? Aqui. Então eu venho aqui, vou copiar e vou levar ele para cá. Olha, ele tem que passar por aqui. Ele não vai ligar na lâmpada ainda. A gente não vai ligar ainda, ele está indo lá no interruptor. E ele tem que chegar aqui. Ok? Então eu fiz a representação, olha, no diagrama unifilar. Eu estou fazendo a representação no meu diagrama unifilar dessa condição aqui, ó. Chegou a fase e eu mandei esses dois cabos, olha. Eu mandei esse cabo, o 2 e o cabo 1 para o interruptor. Então agora vai sair um retorno para a lâmpada. Então eu tenho que lançar um cabo de retorno para a minha lâmpada. Então eu vou lançar o retorno, que eu vou chamar de A. Aí eu já não vou representar daquele jeito, eu volto a representar da forma que nós fazíamos para o interruptor comum. Então, eu vou chamar aqui de A. Vou tirar o A'. Então ele vai ligar nessa lâmpada, né? Se fosse só uma lâmpada, se fosse só essa, morria sim. Mas eu tenho essa outra lâmpada. Então esse retorno, né? Ele liga aqui e dá sequência para cá também. E dá uma sequência para cá. Tem que vir para essa lâmpada o condutor neutro, né? Então, se o meu circuito é o 3, né? Esses cabos aqui, ó, neutro e terra, do circuito 3, eles também têm que vir para cá, né? Para ligar essa lâmpada. Então, a fase, né? Então, vamos pensar aqui, ó, só o circuito 3 que nós temos aqui agora. Então, a fase, eu optei em descer pelo interruptor da porta. Saem os dois cabos que vão ir diretamente para o outro interruptor. Eles não liguem, esses dois retornos não liguem nada na lâmpada, direto no outro interruptor. E daqui sai um outro retorno que vai para a lâmpada, que eu vou chamar de A, e é representado por um traço sem cortar o eletroduto. Então esse interruptor aqui, olha, eu vou chamar ele de ponto A também, que eu estou comandando aqui e aqui. Então, esses dois interruptores comandam esses pontos A. Então, a representação do diagrama unifilar é essa. Vou fazer aqui para uma lâmpada só, porque eu acho que eu passei por um exemplo que não deveria, talvez seria melhor o outro. Fazer de uma lâmpada, colocar separado aqui. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Então tem a lâmpada, eu vou ter um outro interruptor, então eu tenho os dois interruptores. Chega a fase, eu vou colocar aqui um eletroduto chegando de um ponto para a gente não se perder. Pronto, aí vem de um ponto qualquer um eletroduto carregando o circuito 3. Aqui é 3, né? Aqui é a fase 3.
Então vem o circuito 3, liga terra e neutro aqui na lâmpada, desce a fase, vem 2 retornos, passam por essa caixa de passagem, conecta no outro interruptor, sai um retorno que vai para a lâmpada. Então aqui está o meu diagrama unifilar de uma ligação three-way, tá? Unifilar da ligação three-way. A representação dela é isso aqui. E quando eu tenho mais de uma lâmpada sendo comandada por esse interruptor, eu faço essa ligação. Aí o retorno eu só vou jumpeando, tá? Eu vou fazendo jump. O jump entre eles. Agora vamos falar do interruptor four-way, né? Que a gente chama de interruptor intermediário. Interruptor intermediário. Aí vocês vão entender o porquê desse intermediário. O interruptor intermediário, ele tem a função... Vou ver errado aqui. Vocês vão observar que no interruptor intermediário, tá? Vocês vão precisar de interruptores paralelos na extremidade. Então eu vou precisar de interruptor three-way aqui, interruptor three-way. Vocês vão perceber que o four-way saem 4 cabos dele, olha. 1, 2, 3, 4. Então vamos ver aqui a nossa simulação. Então, para fazer uma ligação, né, para que serve o interruptor intermediário, né, o four-way? Quando tem a necessidade de comandar em mais de 3 pontos, né, ou em mais de 2 pontos. No momento que eu tenho a necessidade de ter um interruptor na entrada da porta do cômodo, um interruptor na saída no cômodo ou no meio desse cômodo, a gente observa muita solicitação de uso de four-way em corredores, né? Corredores de prédio, são corredores mais extensos. Então, para dar facilidade e não é automatizado, né? Não tem sensor de presença, então o que a gente fazia? Né? Eu coloco o interruptor three-way nas extremidades do corredor e na frente de cada apartamento eu coloco um four-way, né? Onde a pessoa que sair do apartamento ele consegue acender o hall de iluminação do prédio, né? Do apartamento onde ela mora. Se ela está descendo por escadas, né? No próximo andar, ela chega e consegue ligar e apagar de onde estiver. Então a gente coloca um interruptor intermediário. Outro local também que o pessoal gosta de colocar é em quarto de casal, né? Às vezes você tem a entrada, né? Você coloca um three-way, coloca o interruptor intermediário e o outro three-way do lado da cama do casal, né? Então dá a opção dos dois poderem ligar e desligar a lâmpada e mais o da entrada, né? Aquele mesmo exemplo com three-way, mas agora com um intermediário, com four-way. Então eu consigo ligar, né, em um ponto, desligar em outro e ligar no outro. Desligar, ligar e desligar e ligar e desligar. Então eu tenho a opção de fazer isso. Se eu quero aumentar, né, o número de pontos, eu vou colocando aqui no meio, olha, mais um interruptor intermediário, mais outro interruptor intermediário. Então se eu quero, por exemplo, fazer 10 pontos de comando para essa lâmpada, eu vou precisar de 2 three-ways e 8 four-way, tá? 2 three-ways, um em cada extremidade e 8 four-way. Então 2 paralelo e 8 intermediários.
Então, se quero voltar aqui na internet e dar uns exemplos, então as imagens mais interessantes, real. Aqui talvez a gente vai enxergar melhor. Então olha só, observe que agora a gente vai ter um retorno que vai para a lâmpada. Você vê que na lâmpada sempre tem um único retorno e o condutor neutro. Então vai chegar a fase, olha, 1, 2, 3. Então estou ligando um three-way aqui, 1, 2, 3. Estou ligando um three-way. O retorno desse three-way eu vou conectar nessas extremidades do four-way. Doutor, Diga. a fase sempre vai só no three-way, ela não vai no intermediário não é isso? Não, ela não vai no intermediário. O O intermediário. intermediário só vai sair 2 retornos para um e 2 para o outro. Isso aí. Ah, beleza. É isso aí. Aí eu tenho um outro retorno, né, que vai para outra extremidade do intermediário do three-way e um outro retorno que vai para a extremidade do outro three-way, tá? Essa imagem também aqui, olha. Quando eu quero colocar mais interruptores, né, four-way, né? Então aqui eu tenho 4 pontos de comando, sendo que 2 serão... Desculpa te interromper, mas o interruptor intermediário ali, então no caso pode ser um interruptor simples? Ou Não. Você tem que, quando você for comprar um interruptor, você tem que falar, olha, eu quero um interruptor four-way ou intermediário, tá? Porque você tem um interruptor simples, você tem um interruptor de uma seção, 2 seções, 3 seções, o three-way e o four-way. Ah, eu tava entendendo errado, é porque eu achei que o do meio ali, todos os 4 fios, tipo, os 2 fios de cima saírem do mesmo lugar e os 2 fios de baixo também. É um de cada ponto. Isso aí, é um de cada ponto, tá? Então olha aqui, ó. A fase chega no meio, olha, se a gente imaginar essa ligação aqui, a fase vai chegar no meio, num parafuso, sai um retorno e um outro retorno para esse four-way, né? Aí desse four-way vai sair outro retorno para um outro four-way. E aqui sai para o three-way os retornos do último four-way, que vai um retorno para a lâmpada. Então, os interruptores, né, eles estão classificados em interruptores simples, aqui ó, tipos de interruptores. Então nós temos o simples, olha, onde eu tenho apenas os 2 parafusos de conexão. Eu tenho um interruptor paralelo, que é o meu three-way, são 3. Nós temos, olha, o four-way, tá vendo que ele tem até uma tecla maior, porque ele tem são 4 parafusos, tá? 4 parafusos. Então aqui é o meu four-way, ele é representado por um X. O que acontece? Alguns fabricantes, hoje a maioria, já traz essa conexão pronta, tá? Essa inversão aqui já pronta. Antigamente a gente tinha que comprar e nós mesmos tínhamos que fazer essa ligação interna dele. Hoje já vem pronto. Eu teve uma imagem aqui no verso de um deles que mostrava, tá vendo? Aqui já vem prontinho, tem uma que mostra um jump. Depois eu vou arrumar essa imagem e passo para vocês. Aí já vem uma lâmina metálica, a gente consegue ver uma lâmina aqui, tá vendo? Ó? Tem uma lâmina metálica que já faz esse ponto. Nesse caso aqui, olha, tá vendo com 6 parafusos, aí já vem aqui. Aí eu vou usar esses 2 aqui, que já faz para mim essa intermediação, essa ligação, esse fechamento. Aí chegou na loja e pediu um four-way. Hoje os módulos da Pial, né, ou qualquer fabricante, o Pial é o mais caro. Aí você vê da Lorenzetti, que está com uns modelos bacanas de interruptores e bons, que é uma linha que é uma linha mais barata, a própria Fame. Você acha produtos de boa qualidade, né, para interruptores. Daí a gente vê o cliente, o que o cliente nosso quer. Se ele quer, né, comprar um interruptor desse modelo aqui, ó, né, ou desse, ou ele quer algo mais sofisticado, né, algo mais bonito. Então aí é a gosto do cliente, né. Então a linha da Pial Legrand, eu acho muito bonitos os interruptores. Professor, Diga. o que tem um interruptor
interruptor aí, perto dessa lâmpada acesa aqui na parte de baixo aí, que ele tem 6 parafusos. Aqui, né? Isso, é esse mesmo. Isso. Não. O que acontece? Alguns fabricantes davam essa condição pra gente aqui, olha, de fazer conexões com esses parafusos, tá? Então, você vê que não está utilizando as duas extremidades, tá vendo? Não está utilizando as duas extremidades. O que eles faziam? Eles pegavam, por exemplo, o interruptor de 3 teclas, sabe? Né? Imagina aqui, uma tecla, 2 teclas, 3 teclas. Então, para facilitar a condição, eles usavam esse bloco de fundo de contato e colocavam uma tecla só por cima, que dava o tamanho certinho de encaixe de um four-way. Aí nós tínhamos que fazer as ligações aqui internas. Aí aparece 6 parafusos. Só que hoje a gente não vê mais isso não. Raramente. Aí na escola eu tenho até uns 2 ou 3 modelos na escola dessa forma, de 6 parafusos. Mas a gente hoje vem os 4. Somente 4 pontos de ligação, até mesmo para facilitar, né? Entendi, achei que fosse tipo como se fosse uma coisa reserva, sabe? Não. Aí, beleza, então. Aí hoje já vem todos assim, ó. Já vem todo desse jeito aqui. 4 parafusos. Tá? Fica mais fácil pra gente fazer a ligação do que utilizando 6. Vamos voltar aqui então nele aqui. Aí nós temos que falar então agora do unifilar, né? Como que a gente faz o unifilar do interruptor intermediário? Então, o interruptor intermediário, então eu vou usar esse exemplo aqui, olha, de uma lâmpada só. Então, eu quero inserir mais um ponto para ligar essa lâmpada. Então, eu vou estar utilizando a mesma condição dos three-ways, né? Uma fase vai vir para o three-way e vai sair 2 retornos. Só que esse retorno agora, ele não vem direto para cá. Ele tem que ir para onde? Para o interruptor intermediário. E como que é a simbologia do interruptor intermediário? A simbologia do interruptor intermediário é todo achurado, né? Eu tenho um interruptor que ele é todo preenchido. A simbologia ela é toda preenchida aqui. Então esse é o meu interruptor four-way ou intermediário. Vou rotacionar ele aqui para a gente poder ficar mais fácil. Vou lançar o interruptor então para cá. Então tem 3 pontos agora para ligar essa lâmpada. Então vou fazer uma conexão aqui com o eletroduto. Então o que acontece? Esse retorno que está saindo desse interruptor three-way tem que vir para onde? Para o intermediário. Esse retorno que está saindo aqui tem que vir para onde? Para o intermediário. Então vamos voltar aqui na imagem aqui da internet. Olha. Eu tenho a fase que vem para o three-way. Sai um retorno para o intermediário. Sai outro retorno para o intermediário. Sai outro retorno para o intermediário. Sai outro retorno para o intermediário. E no meio sai um retorno para a lâmpada. Então eu vou voltar aqui, olha. Eu tenho 2 retornos que está vindo aqui que eu estou chamando de A linha. Esses dois cabos, né, que está saindo desse interruptor, que é o A linha, ele não vem mais para cá. Ele vai vir para cá, olha. Ele tem que conectar onde? No interruptor paralelo, intermediário. Esse retorno A linha, então ele está vindo para cá. Como que eu vou chamar esse retorno que está indo, né? Os outros 2 cabos que tem que ligar aqui no four-way. Vou chamar de A 2 linhas. Olha. A 2 linhas. Então esse cara sai daqui, esses 2 cabos saem daqui e liga onde? Lá no meu four-way. Four-way. Então tá saindo os A2 linhas para cá, o A linha para cá e o retorno, né, que vai para a lâmpada, eu estou chamando de quê?
de A. Então a minha ligação do interruptor do diagrama, né, unifilar do interruptor for way é representado dessa forma aí, ó. Representado dessa forma. Vou até dar um print aqui na tela. Eu vou postar no grupo de WhatsApp de vocês depois. Então aqui eu tenho um unifilar do meu for way. Eu vou repetir. Vamos repetir. Olha, chega a fase num three-way. Então 2 retornos saem de um three-way. Então 2 retornos saem de um three-way e tem que ligar lá no intermediário. Então, ó, estou ligando lá no intermediário, os 2 cabos. 2 cabos saem do outro intermediário e liga lá no meu for way. Tá? Liga lá no meu for way. Aqui, se você observar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Olha, é justamente a condição que eu te falei, tipo, a gente tinha que fazer a ligação, o fechamento. Hoje o fabricante já faz isso pela gente, não tem necessidade mais de você ter isso aqui. Aí vamos lá, sai 2 cabos, 2 retornos e o retorno para a lâmpada. Então voltamos lá no meu circuito, 2 retornos saindo aqui, ó, e indo lá para o intermediário, que eu chamei de A2 linhas. E o retorno que vai para a lâmpada. Esses são os tipos, né? Então a gente viu os tipos de interruptores e a forma de representação dos diagramas unifilares desses interruptores numa instalação predial. Essa aqui é a forma gráfica de representação, né, e indicação da distribuição do circuito para fazer a ligação desses cabos. Simples, difícil, fácil, deu para assimilar? Deu? É interessante, assim, na internet tem muita imagem, muita figura. Eu deveria ter montado uma aula em PowerPoint aqui, mas acabou que eu não fiz isso. Optei, tá? A gente está conversando e gravando a live. Mas a aula que foi gravada, né, está sendo gravada, ela está explicando a forma da ligação e a diferença de cada um deles. Com relação à escolha, tá, do interruptor, eu vou colocar aqui, por exemplo, aí vai depender do local, tá? Linha aquática da Piau. É importante, tá? Eu quero chamar a atenção o seguinte: em algumas instalações onde você tem área úmida, né, no caso de piscinas ou áreas externas, você tem modelos de interruptores. Vocês vão observar aqui, olha, que tem até uma borracha ao redor para você fazer uma proteção contra umidade, ok? Então eu quero chamar a atenção para vocês, porque muitas vezes as pessoas erram na especificação do interruptor, né? Eu vou comprar um interruptor só para ligar e desligar, qualquer um serve. Mas não é bem assim. Tem edificações onde você tem piscina, onde você tem sauna, um quarto de um hospital. Então tem produtos direcionados para cada ambiente. Tá bom? Quero chamar a atenção de vocês com relação a isso, porque eu vejo muita falha em projetos, em instalações, aonde as pessoas não conseguem identificar o material elétrico adequado para aquela instalação. Aí a pessoa vai ligar uma lâmpada e toma um choque, vai plugar um aparelho e toma um choque elétrico, ou esses pontos aqui constantemente começam a dar defeitos, né? Você tem que ficar substituindo e dando reparo. Por quê? A especificação foi errada. Tá bom? Aí você tem várias linhas. São mais caros, olha. Você vai ver que esses interruptores aqui para a área
né? E é lógico que tem que obedecer, não é porque você vai colocar isso dentro da água não, tá? Não é para isso não. É porque vai ficar próximo de um lugar que você pode dar um mergulho, por exemplo, numa piscina aqui e ter um respingo de água nessa tomada. Ou num local que você tem um vapor, né, de água. Então são pontos, né, de tomadas, são materiais que são mais caros. Olha, você vê que R$96. Nesse caso aqui são 10 tomadas, 4 tomadas, olha, 472. Então tem uma linha de material exclusivo para cada ambiente. Nós vamos chegar lá. Eu vou falar com vocês daqui a alguns meses, daqui 2 meses, né? Acho que daqui a 45 dias a gente já vai estar. Vocês vão ter todos os conceitos básicos de instalações e a gente vai avançar um pouco mais no conceito da norma, que é focado em instalação, né? Para o supermercado, para um shopping, para um hospital, para uma escola, para um clube de esporte esportivo, para uma piscina aberta, para uma piscina fechada. Quais são os requisitos que eu tenho que observar, né, com relação à escolha do produto, né, o quadro de distribuição. Se a gente imaginar, por exemplo, uma instalação, imagina no dia que o Cruzeiro foi rebaixado lá no Mineirão. Aí tá de sacanagem, né, professor? Tô não. Olha só, o que o Cruzeirense fez? Começou. Isso é um assunto complicado. Você tá explicando, professor? Eu tô explicando, né? Deixa eu concluir. Isso é um assunto complicado de falar. Pensa bem, o Vira Cruzeirense. folha. Já senti cheiro de vira folha. O Cruzeirense ficou revoltado, né? Ficou revoltado, porque dali começou a quebrar o estádio. Imagina se eu tivesse eletrodutos, né? Ou conduítes elétricos, fácil de arrancar. Tinha virado uma arma, né? Um pedaço de tubo, e tinha ainda matado os outros eletrocutados. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção na análise de projeto em locais de afluência ao público. Esse era o conceito que eu queria, o exemplo que eu queria passar. Pode falar. Diga. Pode falar, assim. Pode falar que eu... Professor, Eu já trabalhei em muitas obras já e eu sempre reparo, né? Porque igual a gente tá fazendo curso, acaba que a gente tem uma visão diferente dos outros negócios. Ótimo. Eu nunca vi desse interruptor com essa tampa aí não, cara. Não, né? Você vê. O pessoal, acho que eles optam por aquele negócio assim, mais barato, sabe? Sabe o que eu observo, pessoal? É conhecimento, tá? Conhecimento. Eu proponho para vocês um curso de instalação elétrica predial que vai ser muito focado a isso, a comparar a instalação e mostrar ambientes diferentes. E isso não acontece. O pessoal, né, eu ensinei vocês a ligar a lâmpada e desligar, e para que eu vou perder tempo de explicar isso aqui? Não tem necessidade. Mas o diferencial que vai acontecer é vocês terem essa percepção, porque a maioria dos técnicos em elétrica, eles não conseguem especificar o material elétrico correto para aquela edificação, para aquela instalação. Eu coloco aí 90%, infelizmente, da mão de obra não consegue ter essa percepção. Eu tenho umas fotos de lugares que eu inspeciono, né? Que eu faço inspeção. Vocês vão assustar. Eu não vou divulgar o nome, mas são lugares extremamente conceituados aqui na cidade, dentro do estado de Minas Gerais. E a gente pega, entendeu? A gente pega erros, mas erros assim, que pode levar a óbito o usuário. Pode levar a óbito o usuário. Então esse que é o grande problema, né? Você ocasionar a morte de alguém dentro de uma instalação elétrica que você projetou, que você instalou. Então, eu não quero que isso aconteça comigo, né? Nem profissionalmente, nem com ninguém, né? Você ter a consciência de que por um erro seu, alguém veio a falecer. Ok? Ok. Mas agora você vai começar a convencer os proprietários das obras a fazer uma coisa mais certa. Não, tem que ser. Mas eu tava até pensando aqui, eu tava trabalhando um dia na Grandes Hortências, não tem muito tempo não. Tinha, num deck lá, tinha uma tomada mais ou menos 50 centímetros do chão, mais ou menos, assim, perto do deck, sabe? Sei. Uns 2 metros do deck, mais ou menos. É raro. E olha só pra você ver, se a pessoa pular de qualquer jeito que a pessoa pular dentro da
piscina lá e respinga água. E a tomada é simples, igual aqui da minha casa, que é normal. Errado. Agora eu tô reparando isso aqui, pra você ver. Errado. Aí você pensa bem, eu coloco um ponto de tomada próximo à piscina, tem um raio, né? Acho que, se eu não me engano, 1,5 metro, tá? É 1,5 metro ou 2 metros. Então nesse. Acho que 2 metros que tá lá, tem uns 2 metros aproximado. Próximo, assim, não é certo, não. Então, ou seja, dentro de 2 metros eu não posso colocar pontos de energia de 220, 127. Eu posso colocar extra baixa tensão, que é 24 volts, né, que hoje as pessoas gostam de iluminar a piscina, né? Gostam de colocar a lâmpada interna na piscina, para ficar bonito à noite. Então ali eu tenho que usar uma extra baixa tensão, eu não posso misturar aterramento, então tem uma série de itens e quesitos que você tem que garantir. Aí teve um acidente em São Paulo há uns 2, 3 anos atrás, que a pessoa foi mergulhar numa piscina em um condomínio e estava alimentando com a tensão correta, porém estava entrando água no eletroduto, que leva aqueles cabos da iluminação, lá para o quadro de distribuição. Chegou naquele ponto, levou a água para dentro do quadro de distribuição, a água, como é condutora, trouxe um potencial para a piscina. E o rapaz morreu eletrocutado dentro da piscina. Uma questão dessa. Uma bobeira dessa. Então tem vários acidentes que a gente pensa assim, olha, não acontece. E acontece, tá? E acontece. É bacana, pessoal. Obrigado aí pela companhia de vocês, tá? Durante essa semana. E a próxima semana a gente tá junto aí novamente. Eu vou mandar o vídeo e depois vocês pegam a simbologia, ok? Eu penso, Oi? mas fugindo um pouco da aula, já parou de gravar aí? Vou parar aqui, peraí.